Olá, bem-vindos à nossa campanha Felicidade Sem Medo, Vamos Juntos Desinverter o Brasil. É uma iniciativa da Associação Stop Destruição do Mundo e das Faculdades Trilógicas KEP e Pacheco. Hoje nós vamos trazer aqui um assunto fundamental para a sociedade, a questão das leis, né? Parece que há um excesso de leis, difíceis de cumprir, leis erradas também, né? Então, para falar desse assunto, nós vamos trazer aqui a doutora Marina Levinsky. Bom dia, doutora Marina. Bom dia, Ortiz. Bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui. A doutora Marina, ela é professora e pesquisadora do Centro de Estudos Jurídicos, CEJUR, né? Das Faculdades Trilógicas. Ela é sócia fundadora da Câmara Psicossócio-Integrativa de Mediação de Conflitos. Ela trabalha muito com mediação de conflitos. Então, doutora Marina, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria de saber o seguinte, a senhora costuma fazer com o grupo do CEJUR, né, um estudo comparando as leis humanas com as leis divinas, né? Parece que tem um excesso de... as leis divinas, o mandamento, os 10 mandamentos são 10, né? Isso. E aqui, quantas leis nós temos no Brasil? Essa realmente é uma pergunta até difícil de responder, né? Porque no Brasil existem leis, regulamentos, leis complementares, diversas normas, né, regulatórias, mas eu imagino que a gente tem aí em torno de 5 milhões, né, de regras sociais, né, que regem o funcionamento, né, o comportamento do ser humano na nossa sociedade. E como o senhor muito bem disse, né, isso traz, assim, se a gente para refletir um pouquinho, né, para pensar, isso encontra ponto, né, a questão das leis que aprendemos diretamente de Deus, né, que são 10, assusta um pouco, né, por quê, né, o porquê esse volume, né, de legislação, de códigos, de normas, de regras. Acho que isso mostra, assim, o quanto o ser humano tornou a convivência social complexa, né, criou um sistema extremamente complexo, para não dizer complexado, né, difícil de realmente conviver de forma harmônica, né? Então, a depender do que uma pessoa realiza em determinada área, ela pode estar ferindo uma determinada lei de um outro sistema, de uma outra área. Então, eu diria assim, Ortiz, que a gente vive numa sociedade com muitos problemas, né? Então, existem diversos problemas sociais, eles se interrelacionam, e aí a sociedade, né, o ser humano, o sistema legislativo tenta criar respostas, só que são tentativas frustradas de criar soluções, né? Então, como se as leis pudessem ter essa capacidade de trazer uma solução para um problema social concreto, cuja base é uma questão anterior, né? Geralmente é uma questão da convivência do ser humano com as suas próprias emoções, né? Com a inversão, né? Que a gente estuda muito aqui nas faculdades trilógicas, e para o trabalho do CEJUR é de fundamental importância, né? Então, eu vou dar um exemplo. Então, por exemplo, no sistema tributário, Ortiz, existem, desde que a Constituição foi criada em 1988, né, a Constituição atual vigente, mais de 500 mil normas tributárias foram editadas. E é uma quantidade de normas assim que chega a beirar a insanidade, né? Então, hoje, claro, não são todas que estão vigentes, né? Hoje, aproximadamente 30, 40 mil normas tributárias que estão ativas, mas isso mostra essa tentativa de trazer respostas, né? Então, surge um problema, a legislação traz uma resposta, aquela legislação não traz uma resposta definitiva, porque novos problemas surgem e aí novas normas são criadas. E parece que o simples sempre foi a resposta, né? Então, a gente, do Centro de Estudos Jurídicos,
fez essa proposta, né, somos todos advogados, pesquisadores, mediadores de conflitos, fizemos essa proposta de voltar, olhar para o que era na base, né? Então o senhor falou sobre a questão dos 10 mandamentos, né? Então mostra a simplicidade, né, de uma vida ética, uma vida dentro da virtude, que impede, né, ou freia essa necessidade de ter respostas legislativas se todos agissem dessa forma. E se a gente volta mais um pouco ainda, se a gente vai lá para o princípio, né, era uma lei só no paraíso, não desobedecer, né, obedecer à vontade divina. Então o ser humano veio rompendo com as leis verdadeiras, né, com as leis divinas, e com isso foi criando esse sistema extremamente complexo de leis que praticamente é impossível de se atender a todas elas, né? Então, como eu comentei da questão tributária, hoje tem uma estimativa de que as empresas, elas gastam milhões, né? Na verdade, são bilhões, se a gente considerar todas elas, né? Parece que a cifra é algo em torno de 50 bilhões por ano, só para manter equipes de advogados especializados que conheçam a legislação tributária para elas funcionarem, né? Para as empresas funcionarem. Então, realmente é um estado... até vamos usar uma linguagem mais psíquica, né? Um estado de uma esquizofrenia. A gente costuma trazer essa crítica, né? A gente tem um sistema esquizofrênico porque ele está desconectado da verdadeira realidade do ser humano, das suas necessidades. Por isso que a lei, ela traz uma resposta, aí o anseio continua e precisa criar uma nova lei. Isso prejudica muito, né, doutora? Porque, por exemplo, diz que quando um navio chega aqui para descarregar, tem tanto formulário, tanta lei, que eles passam dias aqui, né? Em outros países que têm menor número de leis, no mesmo dia já descarrega a mercadoria, já dá um dinamismo, né? Com certeza, isso traz um atraso, né? Principalmente para a questão produtiva, né, empresarial, geração de emprego. É um sistema, né? Eu trabalhei durante muitos anos, né, em sistemas corporativos, em multinacionais, e a gente costumava brincar, né? O Brasil não é para amadores, porque não dá para brincar com a legislação brasileira. Realmente ela é muito complicada. Mas, claro, isso não é uma exclusividade do Brasil, a gente pode considerar isso, né, em todos os países, né? As leis do ser humano tentando gerir essa sociedade cheia de problemas que o próprio ser humano criou, né? E aí sabe que por causa disso, né, doutora Marina, as empresas do Brasil estão saindo do Brasil, então está gerando desemprego, é tanta lei, tanta burocracia que não dá, né, para operar. Como você disse, tem que manter uma equipe para ver, será que aqui está certo, esta lei está certa? É difícil demais, né? É muito difícil. E isso quando aqui a gente está falando até desse cenário mais comercial, né, a questão tributária, dos tributos, mas também na vida social, né, nas questões nos anseios sociais, né? Então, por exemplo, questões polêmicas da sociedade, que a gente não precisa entrar aqui, mas questões, por exemplo, como o aborto, a diversidade, esses temas mais difíceis, né, da sociedade, a população anseia por uma lei, né? Ela pede para que a lei garanta, então qual é o meu direito, o que a lei traz, mas a lei, aí é editada uma determinada norma que regula um determinado comportamento. Uma parcela da população não vai ficar feliz, a outra parcela vai achar que aquela é uma resposta adequada, mas a lei ela é muito ineficiente na questão do tratamento real dos problemas sociais, o que está na base desses anseios, né? Então eu vinha dizendo, eu conheço um gráfico, né, de Norberto Kepp, que é justamente, né, o fundador dessa ciência, né, que norteia todo esse trabalho das faculdades trilógicas e também do nosso Centro de Estudos Jurídicos, que ele mostra que a lei ela acaba funcionando como um mecanismo de censura.
claro, ela tem um papel de regular a vida social, então é como se hoje a gente realmente, nesse momento nesse estado de coisas que estamos, ela tem um papel, de certa forma, fundamental, mas ela acaba censurando justamente a consciência do que está causando aquele problema, que está trazendo a lei. Então, ela é um mecanismo de inconscientização, o que vai em sentido contrário do que deveria ser a verdadeira justiça, né? A justiça, ela advém de um estado interior de conscientização, né? Então, esse é o principal propósito das nossas pesquisas, dos nossos cursos, né, e do nosso trabalho, que é trazer essa conscientização de qual é o verdadeiro papel de um operador do direito, né, o que é o direito. E aí a gente faz esse retorno para o que é a lei na base, né, que é aquela lei que habita nos nossos corações, né, como dizia já Montoro, né, ele falou uma frase muito linda, né, que há uma lei verdadeira, que é inscrita nos corações dos homens, né, que ela é eterna e que tem Deus por autor. Né? Então, ela não pode ser revogada nem pelo Senado, nem pelo povo, e o homem não pode violar sem que ele negue a si mesmo, a sua própria natureza. Então, essa lei que rege as coisas, né? Então, que deveria e deve inspirar quem trabalha nesse campo. Né? Então, Marina, doutora Marina, é o seguinte, como é que a gente vai conhecer 5 milhões de leis? E ninguém pode alegar ignorância à lei, né? De repente será que eu estou burlando alguma lei? Será que não? É muito difícil, né? E sabe que uma vez eu conversando, doutora Marina, com até um senhor de origem judaica, ele falou que se os 10 mandamentos fossem cumpridos, resolvia todos os problemas da sociedade. Não roubar, não matar, não jurar em falso testemunho. Não bastava. E Cristo, né, ainda resumiu tudo num mandamento só, né, do amor. Amar o próximo como a si mesmo, e a Deus, né, sobretudo. Se a pessoa fizesse isso, né, amar o próximo, amar a Deus e tudo, ele já vai agir certo, né? É isso então, mesmo. É interessante, né? É isso mesmo. Então, eu acho que o senhor tocou num ponto que eu imagino que seja o ponto de base, né, desse estado de inversão que acaba refletindo no sistema de leis, né, que é esse medo que o ser humano tem do amor, né, essa rejeição ao amor. Nós vivemos uma sociedade que é contra o amor, né, a manifestação de amor, sobretudo ao próximo, né, então existe sempre essa tendência de querer entender qual é o seu direito, né? Então eu quero o meu direito, quais são as prerrogativas que a lei me dá, e a gente acaba agindo justamente de forma contrária à lei do amor, que é pensar no próximo, para daí receber esse bem de volta, né? Então, por isso até tem aquele, acho que está em Provérbios, né, na Bíblia, que diz que se o seu adversário, né, se o teu irmão tem algo contra ti, antes de você oferecer uma oferta, né, no altar, vai e reconcilia-se com ele, né? Então, porque as coisas não vão funcionar enquanto estivermos nesse estado de guerra, né? E o estado de guerra não só em países, dentro das casas, né? Então, por isso esse propósito nosso, inclusive, de trabalhar com esse viés da conscientização dentro do direito, para ter alguma chance real de pacificação, né, dos conflitos, para que não se tenha que recorrer a um judiciário que já está cheio de processos e tem suas dificuldades também, né, de tratar devido a algumas questões legais e normativas, né, então, por exemplo, a questão, né, Ortiz, que nós vínhamos conversando um pouco mais cedo, de a pessoa, o que ela disser no tribunal vai ser usado contra ela, né? Então tem uma dificuldade de se trabalhar a verdade dentro do processo, né? Então, já diferente, por exemplo, numa situação de mediação de conflitos, que é justamente a área que a gente vem explorando e pesquisando, né? Que a verdade, ela pode e precisa ser dita para trazer esse estado de consciência, de autoimplicação, de auto. Como é que funciona essa questão da mediação que vocês criaram, né?
esse método de mediação, parece que é meio que baseado no amor, né? Na reconciliação, é isso? Sim, exatamente, Ortiz. Acho que a base, né? Na verdade, o que o Centro de Estudos Jurídicos da faculdade fez foi criar uma escola de mediação, que a gente chama de Escola de Mediação Psicossociointegrativa, que o que ela faz é uma nova abordagem, né? Então não cria um método novo, no sentido de que é uma mediação em si, a essência é a mesma, né? Então usa as técnicas, as teorias tradicionais já consagradas, né, na área da mediação de conflitos, mas ela integra, por isso a gente chama de psicossociointegrativa, né? Então ela integra esse conhecimento das causas sobre os conflitos, né, as causas dos conflitos psíquicas e sociais que estão na base dos conflitos. Então, por exemplo, a inveja, a inversão, a censura de perceber em si a origem do problema, então essa atitude de projetar sempre no outro, né? Então o mediador de conflitos, nós enquanto mediadores e também os mediadores formados, né, nessa escola, aprendem a lidar melhor com essas problemáticas para realmente auxiliar aquelas pessoas, né, que estão sendo mediadas a estabelecerem um diálogo entre si, porque, Ortiz, eu não sei se você sabe, o objetivo da mediação de conflitos é propor uma linha consensual de solução de um determinado conflito, ou seja, um consenso, um acordo, através do diálogo. Só que com raiva, com projeção, com censura, ninguém dialoga, é impossível dialogar. Então a gente propõe esse auxílio para os mediadores para compreenderem como as emoções patológicas afetam esse estado, inclusive do pensar, do raciocinar corretamente, para acalmar as pessoas a lidar um pouquinho mais, né, ajudá-las a lidar um pouco mais com aquele estado de emoções que estão acerbadas, para que aí sim elas entrem em contato consigo, primeiramente, para depois conseguir estabelecer uma linha de diálogo. Né? O que no judiciário, Ortiz, é muito difícil de fazer, porque as partes, né, as pessoas envolvidas no processo, dificilmente têm a possibilidade de falar entre si, né? Ou mesmo de se expressar só em determinadas situações, e ao contrário, né, os advogados, nós advogados, incentivamos que não falem para que não se prejudiquem, então fica a retórica do advogado, né, então fica inclusive uma atitude assim, os advogados, hoje está começando a mudar, né, a gente vê muita gente bacana assim, já começando a mudar um pouco a perspectiva, né, do que é a verdadeira justiça, então começa a se falar hoje no que se chama de advocacia colaborativa, que são advogados que colaboram entre si. Mas, tradicionalmente, o judiciário trabalha numa linha de culpabilidade, né? Então, a lente do judiciário tradicional é buscar quem tem a culpa. Então, os advogados se comportam como inimigos entre si e reforçam essa persecutoriedade dos clientes entre si. Então, no final lá do processo, por mais que eventualmente saia, né, uma sentença que se considere justa, aquelas pessoas envolvidas continuarão inimigas, possivelmente, né, elas continuarão com aqueles problemas que estavam na base. Então se resolve, chega às vezes num acordo, mas não pacifica a sociedade. E o propósito da justiça é trazer justiça, trazer a paz, né? Então essa cultura da paz. Então a ideia desse trabalho é o quê? Trazer para esse campo de mediação, que já é um campo muito interessante, que já é vamos dizer assim, uma evolução, né, uma sofisticação no sentido de ter uma resposta dentro do judiciário que já se baseia na conversa, no diálogo, mas trazer elementos da consciência, né, desses elementos patológicos que existem e que dificultam que esse mecanismo realmente funcione com a sua melhor capacidade e eficiência. Vocês estão dando aulas, né? Porque a pessoa não precisa ser advogada, né, para participar na mediação, é isso? Não precisa. Para ser mediador de conflitos, aqui a gente está trabalhando no campo do privado, né? Então existem alguns critérios legais para se trabalhar com os tribunais. Mas no campo privado, que é você ter um escritório, trabalhar em escolas, trabalhar em associações, né? Ou você eventualmente prestar consultoria para outros mediadores, para
para RH, as empresas, enfim, o campo do mediador extrajudicial, que a gente chama, que é o mediador privado, ele é infinito, né? Ele é um colaborador, onde existe conflito, ele pode atuar. Então, ele vai ser um pacificador social. Para ser um mediador de conflitos, basta passar por um curso de capacitação profissional. Então, é uma capacitação, exige, né, um conhecimento do Instituto da Mediação, das etapas, das técnicas, porque, afinal de contas, é um profissional que está ajudando aquelas pessoas a chegarem, se assim desejarem, num acordo. E aquele acordo é um papel entre elas que tem uma força, né? Então, é um contrato, afinal de contas. Então, o mediador, ele é preparado para fazer esse trabalho de diálogo, mas, embora seja um mecanismo dentro do judiciário, né, uma das respostas, porque hoje a gente chama de uma justiça multiportas, então existem muitas portas dentro do judiciário que alguém pode bater quando tem um problema. Uma dessas portas é a mediação de conflitos. Então, ela está dentro do sistema judiciário, mas quem trabalha é alguém que se capacitou para isso. E por que isso é muito bacana? Porque a mediação de conflitos parte do pressuposto que aquela pessoa que foi chamada para ser mediadora, ela goza de confiança das partes. Então, as partes confiam nela, né? Então, qualquer pessoa que tenha capacidade e gere esse estado de confiança pode ajudá-las a dialogar, porque, afinal de contas, o acordo vai ser entre as partes, né? Então, elas só confiam em alguém capacitado para isso, para poder ajudá-las a dialogar e tentar chegar numa conscientização, aí falando um pouco a linguagem da mediação psicossociointegrativa, né, conscientizar o que está causando aquele conflito e, se necessário for, chegar numa solução, num acordo, né, em algum tipo de entendimento comum para se lidar com aquela situação a partir daquele momento, né, a partir dessa nova visão que se estabelece em relação ao conflito. Eu acho interessante, né? Até isso é fundamental, né? Vai aliviar a justiça e pacificar a sociedade. Eu acho até legal colocar aqui, falar para o técnico aqui, colocar o link, né, desse curso de mediação que a pessoa possa fazer, que vai ajudar muito a sociedade, né? Trabalho muito bonito que vocês estão fazendo. Com certeza, a gente tem é um propósito de ajudar para essa nova justiça, né, que tanto se espera, né, essa justiça do novo milênio, milênio de paz, né, que é baseada justamente na conscientização, né, na autoimplicação, na autorresponsabilização. Por isso, nós percebemos que a mediação, ela dialoga tanto com os conceitos e com os conhecimentos que a gente aprende, né, nas pesquisas dentro da ciência trilógica, porque ela tem esse campo justamente baseado nessa conscientização, nesse diálogo. Então, já nos parece ser um instrumento que adentra as bases, né, dessa nova justiça, que é a justiça que habita no interior de cada um de nós, né? Por isso, sai um pouco daquela situação de o poder, né, no sentido de que alguém acima das partes toma uma decisão por elas e horizontaliza a relação, né? Elas, lado a lado, dialogam para tentar chegar numa solução. E isso é um estado de avançado, né, de, inclusive, psíquico, para que a sociedade passe a começar a aprender a resolver os problemas que ela tem, né? Então, não precisar terceirizar, encaminhar para um juiz, para um promotor, para a polícia, né? Então, essa nova justiça que bate as portas e já começa a tocar o coração de muita gente, né, do campo, do direito, e pessoas que simpatizam também com essa área para trabalhar como pacificadores sociais. Doutora Marina, muito obrigado pela sua entrevista, pela participação aqui. Foi muito ilustrativa, muito útil essa entrevista. E então, até uma próxima vez, tá bom? Muito obrigada, Ortiz, a todos. Foi um prazer. Tchau, tchau.